Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Eu já expus até o versículo 13 e darei continuidade hoje a partir do versículo 14. O capítulo 2, ele fala sobre a imparcialidade de Deus. Ou seja, Deus, ele não tem preferidos. Judeus e gentios, todos são iguais diante do Eterno, pois todos eles são pecadores e carecem da graça, da misericórdia do Senhor. E só Ele pode salvar tanto judeus como gentios. Diz assim o versículo 14: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que Paulo quer dizer é o seguinte: de fato, quando os gentios, eles que não têm lei, os gentios não têm lei. Quando Paulo fala de lei aqui, o que ele tem em mente é a Torá, os escritos sagrados dos judeus do período da Antiga Aliança. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, estava ainda em formação o cânon do Novo Testamento. O cânon completo, claro, ia ser somente no quarto século, ia ser definitivamente completo, ou definitivamente escolhidos os livros que comporiam as Escrituras Sagradas, que é o Antigo e o Novo Testamento. No período de Paulo, estava ainda em processo de formação o Novo Testamento, mas o Antigo já tinha todos os livros. Tinha a Torá, os Nevins e os Ketuvins, os 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, os Nevins, que eram os profetas, e os Ketuvins, que eram os escritos. Eles já existiam. E quando Paulo fala de lei, ele tem em mente os escritos da Antiga Aliança. Ele fala assim, olha, os gentios não têm a Torá, eles não têm os escritos judaicos da Antiga Aliança. Mas quando esses judeus, naturalmente, eles praticam algo que está de conformidade com a lei que Deus deu aos judeus, eles tornam para si mesmo o quê? Lei. Embora eles não possuam lei. Claro, eles não têm lei, mas quando eles praticam a lei conforme está escrita na Torá, nos escritos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, tornam-se eles, os gentios, lei para si mesmos. Interessante é que no versículo 15, estes quem? Os gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, os gentios, quando eles agem de conformidade com a lei, mesmo não tendo a lei, mesmo não sendo conhecedores da Torá, eles praticando, eles tornam-se lei para si mesmos. E quando eles fazem assim, estes mostram, no versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, veja que a lei, ela está, essa consciência que o homem tem do que é certo e do que é errado, isso o homem já nasce, isso vem impresso em seu coração, na sua alma, no seu ser. Então ele tem noção do que é certo e do que é errado. E quando eles obedecem esse princípio do que é certo e do que é errado, é como se eles estivessem obedecendo a Torá. Então, eles estão testemunhando
desta lei gravada em seus corações. Estão sendo testemunha da lei que o Senhor já gravou no interior do homem. Ainda que este homem seja propenso a pecar, porque a sua natureza o inclina para isso, mas no seu coração, no seu interior, já existe essa lei que o Senhor imprimiu no coração dos homens. E esta lei impressa em seus corações, essa consciência e esses pensamentos, eles acusam e defendem as pessoas. E prossegue o texto: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo aí fala meu evangelho. Por que é meu evangelho? Porque Paulo estava trazendo uma boa notícia. Evangelho é boas novas, é boa notícia. Olha, de conformidade com as minhas boas notícias que eu estou trazendo. E que boa notícia era de Paulo? Qual a boa notícia que Paulo estava trazendo? É que Jesus um dia veio na cruz e morreu pelos nossos pecados. Essa é a boa notícia. Então veja, no dia em que Deus, por meio de Jesus, ele vai julgar o quê? Os segredos, aquilo que as pessoas cometem. E a palavra grega é cripta, é algo escondido. Ele vai julgar algo que está em secreto no coração dos homens, de acordo, conforme o quê? A palavra do Senhor. Eles serão julgados conforme a palavra do Senhor, o evangelho de Cristo. Como o meu evangelho é de Paulo, é o evangelho que Paulo está pregando. O evangelho que Jesus veio para salvar o homem. Mas quando o homem não dá ouvidos a este evangelho, não crê no Salvador, aí sim ele será julgado de conformidade com esse mesmo evangelho. Mas quando este homem, mesmo não tendo lei, ele age corretamente, conforme a sua consciência, ora acusando e defendendo com relação às atitudes, ele também, de uma certa forma, está sendo obediente ao Senhor, mesmo não tendo lei. Prosseguindo aí, versículo 17: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, interessante aí, que repousar aí, repousas na lei, e te glorias em Deus. Interessante que agora Paulo ele começa com uma condicional, que é esta palavrinha grega aqui, ei. Ei é uma condicional, que é se, e logo em seguida ele tem o de, que é uma conjunção. Então ele começa com uma condicional e uma conjunção na língua grega. Aqui está a condicional, uma partícula condicional primária, e aqui está uma conjunção aí, logo no início do texto. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, ponto e vírgula. Ele encerra uma pequena linha de raciocínio, mas o ponto e vírgula é uma pausa maior do que uma vírgula, mas não necessariamente um ponto que encerra uma frase. Aqui não, ele está dando uma pequena pausa na sua linha de pensamento e prossegue. Então, se porém tu, que tem por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, ponto e vírgula, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu, pois, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aí parece que encerra
essa linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Ele começa com a condicional, começa com a conjunção, e ele está falando com um judeu imaginário que ele tem, que vale para todos que estavam em Roma. Olha, você que tem por sobrenome, né? A palavra grega para sobrenome é ser chamado. Você que é chamado de judeu e que leva o nome de judeu e que repousar é o seguinte, e que apoia em quê? Na lei. Você apoia na lei e se gloriar aí no sentido de orgulhar, jactar-se. Inclusive a NVI traz orgulhar-se, e orgulha-se em Deus. Então você que se chama por judeu e apoia-se na Torá e se orgulha em Deus, era o que o judeu fazia. Não, eu sou judeu, eu tenho a Torá, eu leio a Torá todos os dias, vou na sinagoga todos os sábados, oro tantas vezes, jejuo tantas vezes, dou o dízimo de tudo. Ele se apoiava na lei, repousava na lei e orgulhava-se em Deus. E ele continua. Então, primeira coisa, olha, você se chama judeu, apoia-se na lei, orgulha-se em Deus, que conheces a vontade de Deus. Olha aí, você conhece a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes. Aprovar aí no sentido de examinar, reconhecer, julgar. Então é isso, olha, você que examina, você que julga as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Você é instruído na lei. Que estás persuadido. A palavra persuadido aqui é convencido. Você está convencido de que você é o quê? É guia dos cegos. As pessoas que não conheciam a Torá. E o quê? Você é guia de cego, luz dos que se encontram em trevas. Então os judeus, eles que tinham por sobrenome judeu, se apoiavam na lei e orgulhavam-se em Deus, conheciam a vontade de Deus, ele examinava as coisas excelentes do Senhor, ele era instruído, ensinado na lei, que é a Torá. Você que está persuadido, convencido de que você é uma pessoa que pode guiar uma pessoa que não tem conhecimento na Torá, que é um cego espiritualmente, você é luz para as pessoas que encontram em trevas, que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus está andando em trevas. Quem não conhece a Torá é um cego espiritualmente. Você é o quê? É professor de quê? De ignorantes. Pode ver que a palavra professor é didascalos. Didascalos é professor. Você é professor o quê? De ignorantes. Ignorantes são as pessoas que não sabem nada, que não têm o quê? Conhecimento. Ignorantes, pessoas que não sabem. E também ele usa aí a palavra mestre, professores o quê? De crianças. Professores de crianças. E tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensina a ti mesmo? Ou seja, o judeu, ele apoiava na lei, tinha o sobrenome judeu, se gloriava no Senhor, ou se orgulhava em Deus, conhecia a vontade dele, examinava as coisas excelentes do Senhor, era instruído em toda a lei, ele estava convencido de que ele guiava pessoas que estavam cegas espiritualmente, luz para aquele que estava em trevas, fora dos caminhos do Senhor. Era o que? Instrutor, mestre, professor, guia de quem? De ignorantes, de mestre de criança aqui, é mais no sentido metafórico, imaturo, inexperiente, que é essa palavra aí, népios. Népios é uma pessoa, pode significar criança também, mas também pode significar pessoas que não têm conhecimento, são pessoas imaturas, pessoas que não têm experiência com Deus, que não conhecem a Deus. Então, ele conhecia tudo isso. Você ensina aos outros,
e você não ensina a você mesmo? Tu que pregas, aí assim, o judeu fala, você não pode roubar. Mas ele o que fazia? Ele roubava. Dizem que não deve cometer adultério. E o que eles faziam? Cometiam. Vocês abominam, detestam o quê? Os ídolos. Eles odiavam os ídolos. Mas vocês lhes roubam o quê? Os templos. Vocês dizem que não pode cometer isso, mas vocês, ocultamente, vocês estão cometendo estes delitos. E aí, no versículo 23, olha, tu, pois, que te glorias, aí no versículo 23, mas no sentido de orgulhar, você que se orgulha na lei e desonra, mas você desonra a Deus, transgredindo ou desobedecendo a lei? Então você se gloria, você se orgulha na lei, mas ao mesmo tempo você desonra a Deus, não obedecendo os mandamentos que estavam contidos na Torá. E aí ele cita alguns textos do Antigo Testamento. E ele diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre quem? Os gentios. Gentios aqui, a palavra é etnos, povos, multidões. São todos aqueles que não são judeus. O nome de Deus, ele é blasfemado. O que é blasfemar? É falar mal, caluniado, insultado. Eles falavam mal do nome do Eterno por causa do mau testemunho dos judeus. Os gentios faziam isso por causa do mau testemunho, por vossa causa. Ele falou assim, isso está escrito. Paulo, ele volta no tempo e ele cita o quê? O profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 5, diz assim, e agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivos. Diz o Senhor, o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Olha aí o Senhor dizendo, o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Ezequiel também 36, versículo 23, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Então, veja que devido ao mau testemunho dos judeus, no período do Antigo Testamento, o nome do Eterno, ele foi blasfemado, foi caluniado devido ao mau testemunho que os judeus fizeram durante esse período todo. Nas guerras, eles abominavam os ídolos, eles odiavam os ídolos, mas durante as guerras os judeus entravam nos templos pagãos, pegavam aqueles ídolos, aquelas estatuetas de ouro e levavam para si. Roubavam ali os templos. Vocês o que? Odeiam os ídolos, mas vocês roubaram o que? Os templos. Fala que não pode adulterar, mas vocês adulteram. E outras coisas que eles cometiam. Furtar, por exemplo, eles furtavam. Nos seus negócios, muitos judeus eram desonestos nos seus negócios. Eles eram espertos, perspicazes nos seus negócios. E eles acabavam dando prejuízo no meio dos gentios. Inclusive os gentios evitavam fazer negócios com os judeus devido ao fato deles serem o quê? Espertalhões. Então o nome do Eterno era caluniado, blasfemado no meio do gentio. Por quê? Por causa dos judeus. Então os judeus, eles eram pecadores também. Que Paulo que diz assim, olha, vocês não são isso que realmente vocês pensam. Vocês acham que tem a Torá, vocês acham que conhecem a Deus, examinam a palavra de Deus, mas naquilo que vocês conhecem, vocês também transgridem. Então, pode ver que aqui Deus está mostrando para os judeus que eles também são transgressores. Eles também pecam contra Deus, mesmo sendo conhecedores das Escrituras.
assim como também os gentios que não conheciam as Escrituras, mas tinham a lei do Senhor, o princípio do bem e do mal, impressa em seus corações. Deus colocou isso no interior dos homens. Então, mesmo não tendo a lei, eles sabiam muito bem diferenciar o certo do errado. E quando eles agiam de conformidade do que é certo, tinha a aprovação do Senhor. E a mesma coisa eram os judeus. Mas os judeus, por outro lado, eles tinham mais ainda, que eles tinham a Torá. Tinha os mandamentos do Senhor, e mesmo conhecedor deles, eles negavam o nome do Senhor, desonravam o nome do Senhor, transgredindo a lei. Versículo 25, dando prosseguimento aí. Porque a circuncisão, agora ele está falando da circuncisão. Circuncisão era o quê? Circuncisão era um processo em que todo macho, ele passava em sua vida. Essa cirurgia feita no membro masculino era feita aí por ocasião do 8º dia. Ele tinha que passar por esse processo da circuncisão. Isso foi instituído por Deus lá em Gênesis, na vida do patriarca Abraão. Abraão foi o primeiro que circuncidou. Deus fez uma aliança com Abraão, e o sinal visível de que Deus tinha esta aliança com o patriarca Abraão, ele deveria circuncidar, ele deveria cortar a pele do prepúcio que cobria o órgão sexual masculino. Então, quando falava de circuncisão, talvez os gentios eles não soubessem, mas os judeus eles sabiam muito bem do que Paulo estava falando quando ele mencionava a palavra circuncisão. Entende? Porque a circuncisão ela tem valor, porque é um símbolo da aliança de Deus para com o patriarca Abraão, e que foi passado para a posteridade do patriarca. E aí veio o que? Através de Abraão, de Isaac, Jacó, das 12 tribos de Israel, Moisés. Então, aí veio o povo judeu, o povo israelita, o símbolo, vou dizer, de que Deus tinha uma aliança com o patriarca, que era o pai da nação. Eles faziam o que? A circuncisão. Mas Paulo diz, olha, porque a circuncisão, esse símbolo visível de que Deus tem uma aliança com vocês, só tem valor se vocês praticarem a lei. Só tem valor se praticar a lei. Se não praticar a lei, não tem valor nenhum. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou o quê? Uma circuncisão. Então, se você não é um observador da lei, aquele que obedece à lei do Senhor, a Torá, é como se você não tivesse passado pelo processo da circuncisão. Você se tornou um circunciso, você se tornou igual o quê? A um pagão, a um gentil que não conhecia a lei. Se, pois, é uma condicional, novamente, e logo em seguida vem uma conjunção, que são as duas palavras. Essa aqui essa palavra grega an, é uma conjunção, e essa outra aqui, oun, que é essa primeira aqui é uma condicional, uma partícula condicional, e essa aqui é uma conjunção, oun. Paulo fala, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, olha, se, pois, a pessoa que é incircuncisa, aí está falando o gentil, que não tem essa aliança, esse símbolo da aliança no seu corpo, praticando a circuncisão, ele é um incircunciso, ele é considerado um pagão, mas ele observa os preceitos da lei, o que é certo, o que é errado, que é o princípio da Torá, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, se o camarada pratica a lei do Senhor, observa a lei do Senhor, mesmo não conhecendo a lei, ele não será considerado que como uma pessoa que é um obediente a Deus e que tem a circuncisão? E ele continua, e se, novamente, uma conjunção, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra, a lei e a circuncisão, és transgressor da lei. Então, veja que o Paulo diz, olha, este homem que é incircunciso, é um gentil,
Ele não conhece a Torá. Não tem a Torá. Não tem um conhecimento das leis do Senhor. Mas, mesmo sendo incircunciso, por natureza, que o Senhor imprimiu no coração do homem essa noção, essa consciência do que é certo e do que é errado. Ele cumpre a lei, então ele é cumpridor da lei. Ele certamente vai te julgar. Quem? Os judeus que tinham a marca da promessa, que era a circuncisão. Eles vão te julgar a ti, porque vocês, sendo conhecedores, tendo uma aliança com Deus, vocês não obedecem à lei. Vocês são transgressores da lei. E ele diz ainda, 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. E ele prossegue aí para encerrar. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo o que? A letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Interessante aí esta colocação de Paulo. Ele falou assim, que a verdadeira circuncisão não é aquela feita por mãos de homens, que é operada exteriormente, para que toda vez que o homem olhe para a sua circuncisão, ele lembra que ele tem uma aliança com o Senhor. Olha, não é quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é quem? É aquele que é o interiormente, circuncisão, o que é de coração no espírito. Então, a verdadeira circuncisão, que Paulo está querendo dizer aqui, assim, que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração do homem. A pele que deve ser tirada não é a do órgão sexual masculino, mas a pele que tem que ser tirada é aquela pele que cobre o coração do homem, que o impede de conhecer as verdades do Evangelho. Quando o judeu, que era circuncidado, tirava a pele que cobria o seu coração e enxergava que Jesus era o Messias que veio para salvar o povo, aí sim, ele tanto era circuncidado exteriormente, como circuncidado interiormente. Tanto exterior como interior, os dois eram circuncidados. Então, o que Paulo diz lá, mas a verdadeira circuncisão é aquela operada no interior do homem. Então, veja que aqui, Paulo está mais valorizando as intenções, a nossa obediência, nossas intenções, as nossas motivações, do que propriamente dito os atos exteriores que o homem faz. O ato da circuncisão é um ato exterior, para mostrar que realmente ele era um judeu, que tinha uma aliança com Deus. Mas Paulo diz, olha, não é isso. A verdadeira circuncisão é aquela operada no coração do homem, cujo louvor, olha aí, cuja aprovação, louvor é aprovação, procede de quem? Dos homens, não procede dos homens. Porque eu creio que os judeus, quando ele era circuncidado, ele recebia o que? A aprovação dos homens. Pode ver que Paulo uma vez falou, olha, se eu pudesse gloriar, eu poderia fazer isso muito mais, porque eu sou o quê? Sou filho de Abraão, circuncidado, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, instruído na lei, mas tudo isso eu considero o quê? Como esterco. Isso não tem valor nenhum para mim. Porque mesmo eu sendo circuncidado, sendo filho de Abraão, da tribo de Benjamim, judeu de judeu, instruído aos pés de Gamaliel, eu persegui a igreja de Jesus. Eu era perseguidor do Mashiach. Eu estava perseguindo o Mashiach, aquele que nós esperávamos tanto tempo. Eu estava perseguindo a ele. Eu era um cego espiritualmente. Por quê? A pele estava cobrindo meu coração, impedindo de que eu enxergasse o verdadeiro Salvador. Mas um dia, a circuncisão ela foi operada no coração de Paulo, e aí sim, os seus olhos foram abertos, e ele pôde ver e contemplar
o verdadeiro Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade, passando para o capítulo 3 da Carta de Paulo aos Romanos. Até lá!